Você abrir live pra tomar vergonha na cara e desenhar. Virei o relógio de desenho de alguém. Vambora, bora desenhar. Desculpa por pedir desculpa, quem nunca? Para de pedir desculpa, ai, desculpa. O foda de gente que pede desculpa demais, assim como reação, gente que pede desculpa demais por qualquer coisa, você percebe que a pessoa não tá realmente reconhecendo. Ela vacilou com você de alguma forma, ela tá só pedindo desculpa como reação mecânica, né? Tipo, se eu fizer cara triste de pedir desculpa, vai ficar com dó. Então eu vou pedir um monte de desculpa. Aí chega um ponto que a pessoa começa a pedir desculpa, você já fica tipo, mano, pra que você tá pedindo desculpa? Para. Eu acho que não pode banalizar as desculpas, sabe? Porque eu me lembro de me envolver com pessoas antes, assim, que chegava e falava, tipo, mas eu já te pedi desculpa, por que você tá bravo com isso ainda? Aí era tipo, porque você não mudou, né? Pedir desculpa e fez de novo. Agora, pedir desculpa por coisa que nem tem nada de errado, aí, nossa, começa a ficar excessivo, sabe? Porque é o momento que você realmente precisa pedir desculpa, fica sem peso, fica sem relevância, sabe? Com o tempo, esse tipo de coisa vai pesando. Eu até tento, uma coisa que eu tenho pra mim, assim, eu até tento evitar usar a palavra me desculpa. Eu geralmente não falo assim. Um amigo, assim, não só relacionamento amoroso, né, em geral. O que eu faço, quando eu percebo que eu vacilei com alguém, é chegar pra pessoa e falar, vacilei com você fazendo tal coisa lá, tal, fiz tal coisa, não sei o que, vou prestar mais atenção nisso, não vou fazer de novo, tranquilo? Aí a pessoa, como você tá explicando o que você fez de sacanagem, a pessoa normalmente vai explicar o que ela sentiu associado e tal. Aí tem solução, entendeu? Tem resolução quando você faz isso. Agora, se você fala só tipo, desculpa, mano, não tem muito significado, entendeu? Eu acho que um pedido de desculpas muito melhor do que falar me desculpa é você reconhecer o que você fez. Reconhecer o que você fez e dizer como que você vai mudar isso. Porque aí a pessoa percebe que você realmente tá falando com honestidade, sabe? Que você realmente entendeu o que deixou ela chateada. Mas eu falo, isso é interessante porque eu já fui essa pessoa do desculpa, sabe? Já fui essa pessoa do tipo, me desculpa, eu já pedi desculpa, por que você tá brava? Então, na minha cabeça era tipo, reconheci meu erro, tá tudo certo. Jovem e imaturo. Veja aquele negócio de preciosismo, tipo, passei um tempo nesse desenho aqui e tal, apaguei, já era. Acabou, ele não existe mais. Vou desenhar a coisa que eu preciso desenhar agora. Acho que vou fazer a vegetação toda mais simplesinha assim mesmo. Eu tinha feito até um brush de folhagem pra quando eu fosse fazer essa parte. Só que eu acho que vai fugir um pouco do... Deixa eu tentar aqui pra ver o que acontece. Acho que até que dá, na verdade. Acho que vai funcionar assim. Reconhecer o erro e consertar o comportamento, sim. Tanto é que tem uma certa arrogância que é tipo, se eu não tô arrependido do que eu fiz, se eu acho que eu tô certo, eu não peço desculpa, não. Eu acho que não existe esse negócio de você pedir desculpa só pra fazer a pessoa se sentir melhor, tá ligado? Porque eu acho que é uma desonestidade do caramba você achar que tá certo e pedir desculpa. E é coisa que eu já fiz também. Porque em um momento ou outro vai vazar sua intenção real, tá ligado? Nossa, o assunto de repente virou relacionamento tóxico só porque tava tocando Clarissa, né? Até que funcionou bem esse brush. Fala aí. Não? Concorda comigo aí, me valida? Eu tô tentando fazer uma coisa que é tipo deixar os meus cenários sem ou com muito pouca line. Meus personagens têm line art, eu gosto disso, tá ligado? Então eu vou continuar fazendo. Mas os cenários, eu acho que até pra fazer contraste com o personagem, eu acho que fica muito legal sem line. Mas sabe o que é interessante disso? Muita gente fala que furry são animais antropomórficos, né? Mas eu vejo como o contrário, porque, tipo, antropomórfico significa literalmente você ter características humanas. Então, Rei Leão, por exemplo, são animais antropomórficos, porque é um leão com expressões e raciocínio humano. Mas ele ainda é um leão, você olha pra ele, é um leão, então é um animal antropomórfico. Mas coisas antropomórficas pode ser até, sei lá, aquele castiçal do A Bela e a Fera, tá ligado? Aquele castiçal e o relógio, eles são um relógio e um castiçal antropomórficos. Agora, o que furry normalmente faz é desenhar humanos, a figura humana, com características de animais. Então, se fosse usar mais corretamente a expressão, seria mais certo dizer que eles são humanos zoomórficos. Porque são humanos com características de animais, tá ligado? Eu acho interessante isso.
Se você for ver Mouse Guard também, que é o quadrinho do David Peterson, ele são uns ratinhos que usam armas e tal, é um épico, assim, né? O dragão da história, assim, é uma cobra, sabe? É muito legal. Também são animais antropomórficos, porque são ratinhos com comportamento humano, entendeu? Mas se você olha pra eles, o desenho, assim, é só um ratinho. Mas a coisa do furry é que, tipo, furry significa peludo, certo? Em inglês. Então eles começaram a chamar as pessoas entusiastas desse tipo de design de furry. Tipo, é como se estivesse chamando o pessoal que gosta desse tipo de design de personagem de peludo, né? Mas aí na progressão dos termos, né? O pessoal foi falando, acabou que agora todo personagem meio humano, meio animal virou furry. Então, fazer o quê, né? Só vamos aceitar. Não vamos lutar contra a progressão do idioma. Não tem aspas. Pode estar parecendo ironia o que eu tô falando, mas eu real não tenho problema nenhum com furry. Eu acho super legal, acho super criativo. A comunidade de furry é muito criativa. Os caras têm uns trampos muito fodas, cara. Eu não tenho absolutamente nada contra furry. Eu gosto dos furries. Mas é porque eu acho interessante essas definições, né? Por isso que eu acabo falando disso. Sabe aquela irritação quando te corrigem o bom dia porque é meio-dia? 2, portanto, é boa tarde? Sei, não gosto. Eu tenho algo idêntico quando falam que o personagem X é furry e falam que é Scale. Sim, é tão irritante quanto. Ah, mas esse daqui é um Pterosaur. Tem algum Pterosaur no chat? Gente, na moral, desenha um Pterosaur pra mim. Eu acho que eu não vou mexer mais. Eu acho que tá pronto. Se bem que eu acho que tá com um pouco contraste, né? Eu vou checar os valores só pra me torturar. Acho que se eu botar umas highlights fica legal. Checar os valores. Ensina pro noob? Tá bom, ensino. Eu não domino muito isso, tá? Eu vou tentar explicar de uma forma mais simples pra eu mesmo entender também. Valor é o quão claro ou quão escuro uma cor é, certo? Então aqui, ó. Aqui a gente tem um valor. Aqui tem outro. Aqui tem outro. Tá vendo? Isso são valores. Quanto mais claro, mais iluminado. Quanto mais escuro, menos iluminado. Show? Aí a gente usa isso para definir forma também. Então, os valores definem muito a leitura de uma imagem. Muito, por causa do contraste entre eles, tá vendo? Quando você tá com uma imagem que tem valores muito similares, por mais que as cores estejam diferentes, você fica com uma imagem muito acinzentada, muito lavada, sabe? Sem graça. A pessoa fica sem saber pra onde olhar direito porque parece que tá tudo no mesmo tom. Então você tem que usar os valores pra poder deixar essa imagem mais legível, mais agradável e tal, né? Então, só que com cor, eu não sou muito treinado com cor. Então fica meio difícil pra mim visualizar esses valores quando tá colorido. Então o que eu faço? Eu boto uma camada pra ficar em preto e branco pra eu poder ver esses valores em preto e branco. Aí eu checo. Tá tudo muito meio que no mesmo tom. Que nem, ó, antes de eu ligar essa camada que eu joguei por cima de luz, tá vendo? Eu tinha achado que tava sem highlight. Não tem um ponto na imagem que é mais claro. Aí eu adicionei essa camada aqui. Olha lá, tá vendo como deu uns pontos a mais de... Entendeu? Não é uma explicação muito técnica, não é a melhor explicação possível, mas... Pesquisa por... Em inglês, tipo, é values, né? Color values... Valores de cor, valores de pintura, etc. Pesquisa com umas palavras-chave assim que tem muito conteúdo sobre isso. Qual o atalho no clipe pra ir pra esse preto e branco? Então, não é um atalho. Você tá vendo minhas camadas ali? Tem essa camada aqui que eu selecionei agora, que ela é toda branca, tá vendo? Eu vou colocar ela no modo normal. É tudo branco. Só que aí você vem no modo da camada e coloca em color. Entendeu? Aí ela vai mudar, ela vai deixar tudo embaixo em preto e branco. Aí você desliga e liga de novo essa camada. Mas é aquilo que eu falei, eu dei uma explicação muito fraquinha aqui, sabe, sobre isso. É melhor você dar uma pesquisada depois, pra se aprofundar. Mas a ideia é mais ou menos essa. Eu tenho 1,75, gente. É porque tem gente que olha pra mim na internet e pensa que eu sou alto. Eu fico muito triste quando as pessoas me veem pessoalmente e falam: ah, achei que você era mais alto. Eu fico tipo, porra, mas eu não prometi nada. Você que assumiu que eu era mais alto. Mas 1,75 tá bom, pô, né? 1,75 tá bom, né?
Tô brincando, eu não ligo pra isso. É o suficiente? Obrigado, Mika. 1,74 todavia é inaceitável. Já viu aquelas pessoas que falam abaixo de 1,80 é amigo? Depois que eu vi a pessoa dizendo isso, eu fiquei tipo, então a métrica pra ter uma altura aceitável é 1,80, né? Tô abaixo. Já vi e não entendo a lógica de abaixo de 1,80 ser amigo. Ah, não, tem gente que gosta de cara alto. É só isso a lógica. Mano, isso existe, essa cirurgia existe e eu acho isso absurdo, cara. Deve ter tanto efeito indesejável, esse procedimento aí. Deve ser uma porcaria pro corpo. Eu sou do tipo que gosta de gente alta, pelo menos mais alto que eu. Aí, tá vendo? A VUPS é uma dessas pessoas superficiais. Não, tô brincando. VUPS é brincadeira. Já ouvi dizer que a pessoa sente dor pro resto da vida com essa cirurgia? Mano, deve ser horrível. Deve ser simplesmente horrível. Eu não vejo por que gastar uma fortuna, passar por tudo isso pra ganhar 4 centímetros de altura, gente. Pelo amor de Deus. Não, sai disso. Procedimento... Cara, eu não curto a ideia de nenhum procedimento estético, assim. Tem coisa... É engraçado, porque... Eu me lembro de fases na minha vida que tinha características do meu rosto, do meu corpo, que eu ficava de porra, queria mudar isso, sabe? Fiquei viajando sobre fazer plástica e etc. Mas aí o tempo foi passando e tal, eu fui ficando cada vez mais convencido, sabe? Hoje em dia eu não mudaria nada. Acho que tá ótimo. Eu acho que até as imperfeições fazem eu ser quem eu sou, entendeu? Até como artista eu comecei a ver dessa forma, tipo, imperfeições dão identidade pra um personagem, por exemplo, quando eu tô desenhando um personagem. Imperfeições no personagem tornam ele mais único. Pode falar assim da VUPS, ela tem queda por loiro, por isso é gada do Dio. Esse é o tipo da VUPS, loiro de 1,80, malhado, com tendências psicopatas, que param o tempo. Não, mas esse é outro ponto também, né? Tipo, qual que foi a minha insegurança por muito tempo com a minha aparência? Eu queria ter uma aparência agradável pra outras pessoas, entendeu? Porque eu queria que outras pessoas gostassem de mim por causa da minha aparência, certo? Quando eu superei isso de tipo, eu não preciso que outras pessoas gostem de mim, a minha aparência deixou de ser um problema. Eu só preciso ter a aparência que eu tenho, e me sentir bem com a aparência que eu tenho, entendeu? Se alguém vai gostar ou não é problema meu. Minha personalidade é horripilante, eu não posso contar com ela. Mas o Flamingo é bonito, gente. Vocês nunca viram a cara do Flamingo, mas ele é bonito. Eu vou colocar uma foto do Flamingo aqui, pra quem nunca viu o rosto dele. Flamingo imediatamente apagando todas as fotos dele da nossa conversa no Telegram. Ah não, mas eu achei uma foto bonita dele aqui, pô. Como que não faz sucesso no Bumble um cara desse? Tava com o dedo no botão do Docs absoluto. Não, o Flamingo ele sabe. Gente, o Flamingo, se ele quiser, ele destrói minha vida inteira. O Flamingo, ele ouve tanta coisa, ele sabe tanta coisa que ele me destrói pra noite do dia, se um dia ele quiser me destruir. Acabou. Vou enviar e trabalhar. O trabalho me espera. Nasceu? Caraca, veio mesmo. Eu falei, vou trabalhar. Monstrolho. Morheim. Azul e roxo. Lagarto tatu. Eu nunca vi esse lagarto, deixa eu ver. Vocês já sabem qual é a lore dos monstrolhos? Acho que não, porque eu ainda não falei em live. Eles surgem quando conceitos da vida real, do mundo real, ganham consciência através do imaginário das pessoas. Tipo, sei lá, a pessoa gosta muito de árvores, começa a ver identidade em árvores, começa a ver personalidade em árvores, começa a observar tudo que árvores têm de legal, surge um monstrolho árvore, entendeu? Então qualquer coisa dos olhos. Os olhos dizem que é a janela pra alma, não é? Então quando esses conceitos ganham almas, eles ganham um olho. E disso nasce um monstrolho. Coisas que muita gente tem medo também podem dar identidade, sabe? Por exemplo, o Void, que tá na tela, inclusive. O Void, eu imagino que surgiu porque tem muita gente que tem medo do escuro, medo do vazio, medo de buracos negros, da inexistência e etc. Então ele é uma representação, o Void é o ganho de consciência desse conceito, né? E às vezes esses conceitos se misturam, né? Por isso que você tem, tipo, Flamingo, Serafim. Às vezes, quando vai se formar um monstrolho, esses conceitos podem se misturar no caminho. Por isso nasce um monstrolho com múltiplas identidades.
E o que eles fazem, tal? Eles têm treinadores? Não, eles são serizinhos que andam por aí pelo mundo e fazendo as coisas deles com intenções diferentes. O mundo dos monstrolhos é basicamente um mundo em que monstrolhos existem. Eles nascem dessa forma, o que eles fazem depende muito de cada um, sabe? Você pode ter um monstrolho que sai destruindo tudo, você pode ter um monstrolho que ajuda pessoas, você pode ter um monstrolho que fica amiguinho de um ser humano e fica andando do lado dele, por que não? Vários deles são inteligentes, sabe? Eles entendem o que você fala, até falam de volta e tal, etc. Aí os místicos, eles meio que acabam existindo num plano superior, assim. Os místicos são mais alheios. E as anomalias são... Eu acho que os mais perigosos, assim, são as anomalias, né? Agora que eu tô parando pra refletir sobre esse lore, já os flufos e os sucateiros... Aí eu acho que eles já convivem mais com humanos, na natureza, assim. Existem em maior número, né? Existem mais de um dos flufos e dos sucateiros. Os sucateiros eu acho que eles são povos, assim, sabe? Os flufos você encontra na natureza e os sucateiros são mais o próprio povo deles, assim. Eles têm cidadezinhas, eles fazem as coisas deles, etc. Qual que faltou? Faltou um tipo. Parasita. Os parasitas são a mesma coisa que os flufos. Eles existem na natureza, assim. Você já ouviu falar de um mangá chamado Chainsaw Man? Então, tem esse conceito do imaginário humano em vários mangás atualmente. Tem isso no Jujutsu, tem isso no Undead Unluck, tem isso no Chainsaw Man. Eu acho um conceito muito legal. Então eu acho um conceito muito legal também essa coisa do imaginário... O Deuses Americanos é assim também. Então eu acho que essa coisa do imaginário humano pra dar surgimento a formas de consciência, muito legal pra uma coisa, pra um cenário de monstrinhos, entendeu? Mas vocês manjam que essa coisa dos conceitos, essa lorezinha, surgiu especificamente porque os monstrolhos vêm de ideias que vocês dão? É literalmente os conceitos que surgem do imaginário de vocês ganhando consciência através de monstrinhos. Gente, na moral, nisso eu vou dar um exposed. O Flamingo, ele desenha sim, viu? Ele não se permite explorar mais isso, mas ele é artista sim. Ele tem boas ideias, ele faz bons desenhos. Estão ligado que o Seramingo é design dele, né? Não é meu design. Eu ajustei e tal, fiz outras coisas assim, apliquei uns fundamentos, mas o design do Seramingo é dele. Cara, é que... até ver que não sou tão ruim assim, mas ninguém é tão ruim assim, cara. O problema é que todo mundo se dá parâmetros muito inalcançáveis, sabe? Pra fazer as coisas. A gente tava falando sobre isso aqui na live outro dia. Não é sobre a facilidade que você vai ter pra aprender e o máximo do nível que você pode chegar, entendeu? Você não precisa ser um dos maiores pintores de todos os tempos, mas você pode ser um ótimo pintor. Todo mundo pode ser um ótimo pintor, tá ligado? É aquela coisa, você não precisa ser o melhor no que você se propõe a fazer. Eu não sou o melhor ilustrador e eu não quero ser o melhor ilustrador. Não tem como, a competição é muito forte. A história do mundo, dos artistas, é muito longa e tem muita gente muito incrível que fez muita coisa e que vão ser lembrados eternamente. Eu não preciso ser lembrado, eu só quero aproveitar meu tempo aqui fazendo arte, entendeu? Eu acho que quando você parte com esse ponto de vista, você consegue aproveitar o que você tá fazendo e não ficar preso nesse ciclo de não ser bom o suficiente pra fazer as coisas que você queria fazer. Não tenho nem vontade de ser melhor, mas eu amo o que eu faço. É sobre isso. É sobre isso. Gente, a vida é um recurso finito, ela acaba. Você tem que aproveitar o tanto de vida que você tem. E se você ficar preso nesse ciclo de quero fazer tal coisa, mas não sou bom o suficiente pra isso, você não tá aproveitando sua vida. Você tá se privando de viver a vida que você podia estar vivendo. Hoje em dia eu me sinto tão realizado hoje, gente, de poder desenhar bastante, de poder desenhar o tempo todo. Tipo, sabe, de parar e pensar, tipo, minha atividade é desenhar. Cara, isso é muito foda, isso me deixa muito feliz. Muito, 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 muito feliz. E eu tenho um mantra que eu acho que eu já falei sobre. Toda vez que eu tô numa situação legal, fazendo algo que eu gosto, num momento bacana e tal, eu digo pra mim mesmo que a vida não fica melhor do que isso.
Agora, por exemplo, tô aqui desenhando monstrolho, tem uma galera que eu gosto me assistindo, estamos batendo um papo legal, não tem escroto no chat. A vida não fica melhor que isso, entendeu? A batata tá logo aqui atrás. No quintal, no caso. Ela não tá aqui atrás, mas ela tá perto. Tá viva, tá bem. Comi almocinho de mamãe, comida de mamãe. A vida não fica melhor que isso, gente. Eu tô aproveitando, eu tô vivendo agora. Eu não tô esperando o futuro chegar, entendeu? E eu tô curtindo minha arte agora, mesmo que minha arte não esteja rendendo rios de dinheiro, entendeu? Mesmo que eu não seja o melhor artista do meu meio e etc. Porque você não precisa de mais do que isso, você só precisa aproveitar a sua vida. Porque o tempo passa, gente. As pessoas se vão, as coisas mudam. Se você deixa pra aproveitar no futuro, a vida passa sem você ver. Seja artista, desenhe, aproveite. Não deixa de curtir isso pelo quão bom, pelo quão ruim você é, entendeu? Não faz isso com você mesmo. O Rafa Souza, ele é um cara... Ele tem muita cabeça, assim, ele pensa muito nesse tipo de coisa. Ele falou uma coisa num dos vídeos dele, que é... Quando você fica muito preso nessa coisa de não ser bom o suficiente, você tá sendo meio arrogante, porque a arte é muito maior do que você é, tá ligado? O Rafa Souza que falou isso, tá? Você não tá criando algo do nada, você tá pegando emprestado. Você tá aprendendo coisas que pessoas já fizeram antes, você tá reproduzindo ideias que você já viu antes. Ou seja, você faz parte da arte, você não tá sendo um puta artista, entendeu? Você tá pegando emprestado. E a arte é muito maior que você. Então você tem que aprender, você tá aprendendo, você tá pegando emprestado, você tá explorando, você não tá inventando algo, você não tá sendo o melhor artista do mundo. Claro que não. Não é tão grande assim. Já deu banho em alguém no chat só porque a pessoa era chatinha? Lógico. Oxi. Yaguchi Yatora? Pera, Yatora não é o protagonista do Blue Period? Blue Period é sobre isso, gente. Sabia? Tem um mangá chamado Blue Period. Ele tá no meu top 3 mangás qualidade. O top 3 não tá em ordem de melhor pra pior, tá? Mas os top 3 mangá qualidade pra mim atualmente são Witch Hat Atelier, Dungeon Meshi e Blue Period. Por quê? Blue Period... Nossa, ficou o dedo do meio, mas não foi de propósito, tá? Talvez seja. Vocês nunca vão saber. Blue Period é sobre um artista, sobre um adolescente no ensino médio definindo qual que vai ser a carreira dele. E ele começa a se interessar por arte, depois que ele faz uma arte pra uma aula da escola, assim. Só que enquanto ele fazia essa arte só pra fazer uma tarefa... Enquanto os amigos dele fizeram a arte só por ter algo pra entregar e etc., ele sentiu algo ali. Ele percebeu que enquanto ele fazia a arte, tinha alguma coisa acontecendo ali com ele. E assim ele descobriu, caramba, eu gosto de fazer isso. Eu tô me expressando através disso, eu quero fazer mais disso. Só que ele ficou preso nessa ideia de, mas eu não tenho talento, eu não sou bom o suficiente pra isso. O que aconteceu? Levou tapa de artista. Falou pra ele, não me vem com essa desculpa de talento, cara. Você sabe o quanto que eu me esforcei pra fazer essa porra? Nisso ele decide, eu vou aprender arte. E como ele já era um aluno muito dedicado nos estudos, ele era muito inteligente, apesar de não ser tão esforçado, ele decidiu começar a estudar arte com a mesma estrutura, com a mesma forma, assim, de dedicação que ele estudava. Mas, ao longo do caminho, ele vai vendo que ele tem muita coisa pra aprender, sabe? Que pessoas da mesma idade que ele já fizeram uma jornada muito mais longa que a dele e estão muito mais avançados. Mas ele não desiste, ele vai persistindo, persistindo, persistindo. É um mangá perfeito. É um mangá perfeito pra quem tem essas crises de... Como é que chama? Síndrome do impostor, sabe? Ah, eu não tenho talento, mas eu queria fazer, sabe? É sobre tudo isso, é sobre todas essas inseguranças. É sobre toda a jornada de você aprender arte sem ter talento, entre aspas. É uma jornada, é uma progressão super suave, assim, super bem escrito, personagens incríveis, todos, assim, ao redor dele. Você encontra todo tipo de artista diferente, assim, nessa história. E os quadros que estão dentro da história são todos quadros de artistas que o autor, ou autora, né, conhece. Então são artes reais, são artistas reais ali dentro, sabe? Cara... Muito legal, é muito foda. Blue Period é um dos melhores mangás que eu já li. Talvez um dia, quando acabar, não sei, eu considero o melhor mangá que eu já li. Vai levar um tempo ainda pra eu saber disso. Mas eu recomendo demais. O mangá, eu vejo que vocês estão falando do anime no chat, mas eu recomendo muito mais o mangá do que o anime, tá? Eu acho, pessoalmente, o anime é muito legal, mas eu pessoalmente acho que o anime, ele remove um pouco da sensibilidade que o mangá tem. Não é o mesmo ritmo, não tem o mesmo conteúdo sempre. Às vezes o mangá, o anime dá umas cortadas em uma coisa ou outra. Eu recomendo a leitura do mangá, do Blue Period, tá bom?
Parece que ele tinha talento pra caralho, porque ele melhorou muito rápido. Não foi rápido, Kizuki. Não foi rápido. Ah, você tá falando que no anime parece que foi mais rápido, né? No mangá, são meses, assim, pra ele melhorar um pouquinho. E outra, se você for ver a trajetória do Yatora, você vê que ele melhora rápido, entre aspas. O que ele começa a fazer melhor mais rápido são os Desin, que chama no mangá, que são estudos de observação. Ele melhora em desenho de observação. E aí que vem o pulo do gato. Desenho de observação, só reproduzir o que você tá vendo, é rápido de progredir, tá, gente? É relativamente rápido. Mas se você começa hoje a reproduzir o desenho que você tá vendo, em questão de meses, assim, você já vai ficar melhor nisso. Real oficial, tá? Porque realmente, reproduzir o que você tá vendo é uma técnica muito mais estruturada, é uma coisa muito mais rápida de progredir, assim. É isso, tem muita gente que não visualiza isso, mas se você tá começando do zero com desenho, mas você estuda de uma forma estruturada, com orientação, seu progresso vai ser muito mais rápido do que você imagina, sabe? Sendo que a parte mais difícil vem um pouco mais tarde quando você começa a tentar desenhar de forma criativa. É muito mais difícil do que reproduzir o que você tá vendo. Tanto é que nesse mangá, no Blue Period, que eu já mencionei várias vezes, o protagonista ele fica bom em reproduzir o que ele tá vendo num determinado ponto da história, e ele começa a ter dificuldade pra se expressar, pra fazer obras mais originais, assim, pra expressar o que ele tá sentindo, pra passar uma ideia. É muito interessante. Muito interessante. Um dos melhores mangás que eu já li. Dos poucos mangás que eu dei nota 10, assim, esse foi um deles. É aquela coisa, você tem que interpretar. Você não vai tirar algo do nada, né? Mas você tem que interpretar o que você tá vendo e reproduzir com a sua experiência, né? Com as suas ideias e tal. É difícil. Zurso, você saberia dar dicas de como fazer um monstro estilo Berserk? Putz, cara, eu acho que desenhar monstros não tem tanta regra, porque quando você tá desenhando uma criatura, ao menos nesses estilos de criaturas mais pouco realistas, né? Porque já realmente é o que faz a gente chamar uma criatura de monstro, é uma coisa que não tá tão ligada à realidade, uma coisa fora do normal, né? Uma coisa anormal mesmo, uma monstruosidade. Geralmente você vai pegar a característica que você quer intensificar e vai jogar ela pro extremo, entendeu? Pra mim, o que faz um monstro é isso. Eu quero fazer um louva-a-Deus monstruoso. O que torna um louva-a-Deus interessante? Aquelas garras grandonas dele, não é? Como, sei lá. Aí você vai experimentando. Eu quero que o louva-a-Deus seja uma criatura terrível. Eu vou fazer ele com as garras bem grandes. Se duvidar, eu vou colocar lâminas na parte de dentro, ou dentes, sabe? Que é pra ficar uma coisa bem grotesca. E na carinha dele, lá no fundo, pequenininho, eu vou colocar 2 olhos vermelhos brilhantes pra chamar a atenção pra ali. Pra ficar uma coisa sinistra. Ah, eu quero fazer um louva-a-Deus bonitinho? Também dá. Eu vou fazer as patinhas dele bem encolhidas, os olhos bem grandões e brilhantes, tá ligado? Então eu acho que o lance de você fazer um monstro pra uma história com um propósito... Você tem que pensar muito em qual que é o objetivo dele na sua história. Ele vai amedrontar o inimigo? Ele vai não dar medo, mas parecer um inimigo muito mais poderoso que o protagonista? Então, porra, eu vou fazer ele super musculoso, tá ligado? Vou dar uma imagem de poder pra ele. Vou fazer ele com músculos grandes, uma armadura, sabe? Dar uma sensação de poder pra ele assim. Intensificar essas características. O meu processo de pensamento quando eu tô inventando monstros, criaturas, é esse. Pega a criatura que você... Pega um tema, né? Geralmente que vai ter a ver com o cenário. Sei lá, tá num deserto, por que não fazer um calanguinho de deserto? Aí você pega o propósito dessa criatura e intensifica as características que vão corresponder a esse propósito. E claro, experimenta. Experimentação. Faz uma versão, 2 versões, 3 versões, 20 versões. Thumbnails de preferência. Verifica entre elas qual que passa a melhor silhueta, qual que passa a melhor ideia da ideia que você quer representar. Aí você detalha, busca referência, busca elementos da natureza mesmo, etc. E vai detalhando, vai finalizando de acordo com isso. Esse é o meu processo de... O meu processo de raciocínio que eu tenho, assim, quando eu tô criando um design de um monstro. No caso dos monstrolhos, na maioria das vezes é pra ser fofinho, né?
Então eu faço uns olhos bem redondinhos, bem coisas assim. Fofinho, mas ao mesmo tempo esquisito, aquela coisa do Digimon, tá ligado? Porque você pega os Digimons, você percebe que eles são super bonitinhos, mas ao mesmo tempo eles têm umas veias saltadas, uns pés cheios de garras e etc. Ou seja, eles parecem perigosos e ao mesmo tempo eles parecem amiguinhos, sabe? E isso bate muito com a ideia, porque eles são amiguinhos dos protagonistas, mas ao mesmo tempo eles estão ali pra proteger eles. Ao mesmo tempo que tem Digimons que são feitos pra ser considerados ameaças, tipo o Agamon, aí ele não tem olho, ele é um insetão bizarro, sabe? Ele não parece amigável, por isso que ele é um inimigo. Agora, o Agumon, independente do estágio que ele tá, ele vai ter aquele olho bonitinho, até quando ele chega na forma do Metal Greymon, tá ligado? Que é pra quê? Que é pra ficar amigável, que é pra passar uma sensação de amigo. Por mais que o design restante dele seja uma coisa monstruosa e tal. Então quando eu tô fazendo os monstrolhos, eu penso mais ou menos nisso. Eu tento botar alguma característica ali, seja nas proporções, ou, sabe, na relação dos elementos ali. Ao mesmo tempo que tem um olhão bonitinho e tal. Então, o Kabuterimon também é ameaçador, né? O Kuwagamon tem inclusive, o Kuwagamon tem um design muito mais horroroso do que o do... Não, o Kuwagamon não. O Kabuterimon tem um design muito mais amedrontador do que o Kuwagamon. E ele é um amiguinho. Isso daí é verdade. Eu sempre gostei muito desse contraste nos designs dos Digimons, cara. De como eles são feitos, a maioria deles, né? Não todos. Mas como em geral eles são feitos pra parecerem ameaçadores, perigosos, mas ao mesmo tempo amigáveis, sabe? Eu me inspiro muito na estética de Digimon pra muita coisa. Mas não é... Eu falei que tem exceção porque justamente tem o Kabuterimon e etc. E ao mesmo tempo você tem uns que são simplesmente umas gostosas, tá ligado? Gostosa de lingerie. Ah, é um Digimon. Nossa, mas não é só uma gostosa de lingerie, não, porra. Ela tá com orelhinha de coelho. É um Digimon. Eu lembro uma vez que eu tava eu tinha uns 12 anos, assim. Aí eu entrei num chat, num bate-papo. Aí uma pessoa quis zoar de mim porque ela viu minha idade. Chegou tipo, kkkk, você tem 12 anos. Você brinca de Digimon ou de Pokémon? E eu fiquei super ofendido e falei, nenhum dos dois. Só que por dentro eu tava, os dois. Eu brinco com os dois. E hoje eu tenho 31 anos. Chegou na minha live abertamente e fala, eu brinco com os dois. Ouviu? Criatura que tentou zombar de mim no Rabo Hotel. Eu brinco com os dois e eu sou muito mais feliz que você. Aí corta pra pessoa na mansão dela, milionária. Tomando água de coco na praia. Vamos terminar de incluir ele nas coisinhas agora. Fazer a cartinha dele também. É, eu acho que ele é desse tamanho mesmo. Um pouquinho maior, talvez. Inclusive dá pra ficar todo mundo na cabeça dele. Pronto. O Koshi é o alfa e o ômega do Monstroverso. Tá aí, gente. Mais um monstrolinho pra família. Gente, 6 horas e 10 de live. Muito tempo de live. Vamos de raid? Logo, logo eu posto Morheim lá no Discord. Obrigadão pela companhia. Amanhã eu tô de volta às 10 da manhã, hein? Beijo. Até mais.